E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar fisiologia das angiospermas. E nesse primeiro tópico de fisiologia das angiospermas, eu vou trabalhar com vocês aqui nutrição inorgânica. Então, nós vamos agora, dessa aula e as próximas aulas, estudar fisiologia vegetal. Nós já estudamos os principais grupos de plantas. Nós falamos sobre a morfologia das plantas angiospermas, falamos sobre raiz, sobre caule, folha, que são os órgãos principais, e falamos também da anatomia da flor. E agora nós vamos trabalhar a fisiologia, que é o funcionamento, como que essas plantas angiospermas funcionam. E entenda que nesses tópicos que nós iremos trabalhar, nós podemos até mesmo aplicar no contexto geral das plantas, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui nutrição inorgânica. Para você entender o que é nutrição inorgânica, você precisa entender o que é nutrição vegetal. Então, nutrição vegetal, eu até fiz aqui essa divisão. A nutrição vegetal, ela tem dois tipos, né? Tem a nutrição orgânica e a nutrição inorgânica. Bem, o que seria a nutrição orgânica? Eu coloquei a fórmula química da fotossíntese. Aqui eu tenho 6 moléculas de gás carbônico que se juntam com 6 moléculas de água, formando aqui uma molécula de glicose e oxigênio, 6 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho a nutrição orgânica, que é a produção ou síntese de moléculas orgânicas por meio da fotossíntese. Isso aí seria a nutrição orgânica, né? No contexto geral. Já a nutrição inorgânica tem a ver com a absorção de sais minerais e também a absorção de água, porque eu não coloquei aqui, mas também a absorção de água e sais minerais. O que são esses sais minerais? São os famosos íons, né? Os cátions e os ânions, íons positivos e íons negativos. Então, essa nutrição inorgânica, que é a absorção de sais minerais, nós temos, esses sais minerais são classificados em dois grupos. Eu tenho os micronutrientes e os macronutrientes. Qual é a diferença entre micro e macronutriente? Tem a ver com a quantidade de nutrientes, a quantidade com que eles têm que ser absorvidos. Por exemplo, micronutrientes são nutrientes inorgânicos que devem ser absorvidos em pequena quantidade. Macronutrientes são aqueles íons que devem ser absorvidos em grande quantidade. Até mesmo porque são substâncias químicas muito importantes para que o organismo vegetal possa produzir as suas substâncias orgânicas, proteínas, além de carboidratos, né, que é fabricado através da fotossíntese. Ela vai fabricar proteínas, enzimas, ok? Vitaminas. Todas essas substâncias orgânicas, elas são produzidas justamente porque a planta absorve esses sais minerais. Então, você até poderia imaginar a seguinte situação: quer dizer que planta... Eu pensava que planta precisava só de água e luz. Não, a planta ela precisa de água, ela precisa dos sais minerais, porque ela precisa fabricar os compostos orgânicos que fazem parte dela. Você olha para uma planta, vai destrinchar as partes constituintes dela, você vai perceber que ali tem carboidrato, você vai ter celulose, por exemplo, que é um tipo de carboidrato estrutural. Você vai encontrar proteínas, vai encontrar vitaminas. Então, a planta ela não conseguiria produzir essas substâncias se ela não conseguisse absorver esses compostos orgânicos e inorgânicos. E no caso daqueles compostos inorgânicos que são absorvidos em grande quantidade, eles são chamados de macronutrientes. E os micronutrientes são que devem ser absorvidas em pequenas quantidades. Ok, pessoal? Então, olha aqui, ó. Vamos perceber que os macronutrientes quais são? Eu tenho o exemplo do hidrogênio, eu tenho o exemplo do carbono. Olha só, o carbono, você sabe que carbono ele é o principal elemento constituinte de matéria orgânica, né? Toda matéria orgânica tem como principal elemento constituinte de cadeia o carbono. Eu tenho o oxigênio, o nitrogênio.
Então, esses aqui, ó, eu posso até citar uma palavrinha, um acrônimo, para poder a gente lembrar esses principais elementos. Ó, eu posso utilizar a palavra CHOMPS. Esse C de carbono, aqui eu tenho o H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, o P é o fósforo, certo? E o S é enxofre. CHOMPS são os principais elementos que constituem a matéria orgânica. Então, como eles são os principais elementos que constituem a matéria orgânica, então eles são considerados macronutrientes, porque devem ser consumidos em grande quantidade. Então, além dos CHOMPS, né, que são esses elementos aqui, eu tenho aqui, ó, o magnésio, eu tenho o potássio e o silício, né? Eu não mencionei o enxofre porque ele já faz parte aqui desse grupo, beleza? Então, e os micronutrientes? Micronutrientes eu cito aqui o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, cobre, níquel e molibdênio. Pessoal, por que a planta ela precisa desses compostos aqui em pequena quantidade? Porque eles vão formar, por exemplo, cofatores. Né? O que são cofatores? Os organismos vivos, eles têm muitas reações químicas ocorrendo ali no interior das suas células, né? Que formam ali o metabolismo. Existe metabolismo de quebra de substância, que a gente chama de catabolismo. Existe metabolismo de produção de substâncias químicas, que a gente chama de anabolismo. E nessas reações químicas, para que elas aconteçam, tem que ter a presença das chamadas enzimas, que são os catalisadores biológicos, certo? E essas enzimas, muitas delas precisam, para que elas possam funcionar, elas precisam dos chamados cofatores. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que seria um cofator. Imagina que a enzima é um carro. Você quer dirigir esse carro, beleza. Mas você consegue dirigir esse carro sem a chave? Lógico que não. Então, a chave seria como se fosse o cofator enzimático. Então, a enzima só funciona com a presença do cofator. Então, por isso que a planta ela tem que absorver alguns nutrientes em pequenas quantidades para que ela consiga produzir enzimas juntamente com os seus respectivos cofatores enzimáticos, certo? Então, aqui eu tenho os macronutrientes que servirão para a produção de moléculas orgânicas e micronutrientes que serão ali utilizados para a produção de enzimas, juntamente as enzimas e os seus cofatores. Quer exemplo aqui, ó, de macronutriente que vai estar fazendo parte de molécula orgânica? Eu posso citar aqui o magnésio. O magnésio ele é muito importante para a planta para que ela possa produzir a clorofila. A clorofila que é o pigmento verde. A planta só é verde por causa do magnésio. Se o solo tiver deficiente em magnésio, a planta vai ter a coloração amarelada. Isso é um sintoma de uma deficiência mineral, uma deficiência de um composto inorgânico, que é importante aí para a planta, certo? Então, é isso. Uma outra coisa, pessoal. Esses conhecimentos relacionados à nutrição inorgânica, eles fazem com que, por exemplo, a gente consiga produzir vegetais, produzir plantas sem a presença do solo, no que a gente chama de hidroponia. O que é hidroponia? Hidroponia seria uma plantação, e nessa plantação eu tenho um cano, não é utilizado solo, né? Não vai ter um solo arenoso, eu vou ter ali vários canos perfurados, e ali, naqueles canos perfurados, eu vou ter o vegetal, né, com a raiz embebida numa solução aquosa, que fica constantemente circulando. Essa solução aquosa contém os micronutrientes e os macronutrientes, ou seja, vai ter água, vai ter sais minerais suficientes para que a planta consiga se desenvolver. Então, nesse sentido, a planta ela não vai precisar, com esse conhecimento a gente consegue produzir vegetais sem a utilização do solo. Aí a gente tem os diversos vegetais produzidos por hidroponia, nós temos aí as alface, bastante alface que é produzida por esse mecanismo de hidroponia. Para você fazer isso, basta controlar o pH, todas as condições, né, necessárias para que a planta possa sobreviver. Temperatura, pH, quantidade de micronutrientes e de macronutrientes.
e aí se você unir todas as condições adequadas, a planta ela consegue sobreviver. Pessoal, eu vou dar exemplo de algumas substâncias químicas que fornecem micronutrientes e macronutrientes. Por exemplo, eu tenho aqui o caso do nitrato de potássio. É um sal presente no solo, certo? O nitrato de potássio que é representado pela fórmula química KNO3. Então, ele vai fornecer quais substâncias, né, quais elementos químicos? Vai fornecer esses macronutrientes aqui, ó, potássio, nitrogênio e oxigênio. São muito importantes aí para o metabolismo vegetal. Além desse nitrato de potássio, nós temos aqui o ácido bórico. Esse ácido bórico aqui, lógico que ele não vai ser absorvido pela planta, mas ele na forma de um sal, ele vai formar o sal borato, ele vai fornecer boro. O boro, ele é um micronutriente vegetal, muito necessário. Pessoal, os micronutrientes para as plantas, eles são como se fossem as vitaminas para nós. Por exemplo, nós precisamos de vitaminas. As vitaminas, elas não precisam ser absorvidas em grandes quantidades. A gente precisa de uma pequena quantidade de vitamina. Então, a mesma coisa funciona para as plantas, ok? Então, o boro é um exemplo de um micronutriente, beleza? Outra coisa, pessoal, nós temos aqui essa falta a falta de determinados compostos químicos ou elementos químicos irão atrapalhar no desenvolvimento da planta. Eu vou imaginar a seguinte situação para você entender como é que isso funciona. Imagina um copo ou imagina um balde, certo? Esse balde está cheio de perfurações, ok? Beleza. Imagina que em cada perfuração dessa eu tenho uma tampinha. Beleza, eu posso ter aqui uma tampinha aqui, uma tampinha aqui, outra aqui e aqui. Se eu pegar, aqui é um exemplo bem tosco aqui para ver se vocês conseguem entender a função desses micronutrientes e macronutrientes. Se eu ligar uma torneira e essa torneira começar a encher esse balde, ó, vou ligar a torneira. Essa torneira ela vai começar a encher esse balde e o nível da água ela vai chegar a um determinado patamar. Se nesses furinhos não estiverem abertos, o balde vai encher, certo? Mas imagina que antes de ligar essa torneira, eu tenha este furinho aqui aberto, sem a tampa dele. Imagina que eu deixe esse furinho aqui aberto. Eu vou ligar essa torneira. A água ela vai aumentar aqui o volume, mas quando chegar nesse furinho aqui, ela vai começar a derramar. E esse balde ele não vai encher. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Cada furinho desse é como se fosse, por exemplo, um micronutriente ou um macronutriente. Na falta de um deles, o tamanho, por exemplo, a planta ela não vai se desenvolver. Digamos que o nível da água seria o nível de desenvolvimento da planta. A estatura, por exemplo. Então, se tiver faltando esse nutriente aqui, o que vai acontecer com o nível da água nesse balde? Não vai aumentar. Não aumenta porque tá havendo alguma coisa que está impedindo o aumento do nível da água. Então, cada tampinha de cada buraco desse balde seria como se fosse um micronutriente. É um exemplo aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona na planta. Se você tiver faltando algum tipo de elemento químico, a planta ela vai produzir algum sintoma. Se tiver faltando magnésio, a planta ela vai ficar amarela, vai apresentar uma coloração amarela, porque a clorofila ela não vai se desenvolver, ela não vai ser produzida. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui a falta de determinados nutrientes, ela vai gerar alguns sintomas. Uma delas, flores amareladas, que é gerada pela diminuição da quantidade de magnésio no solo. E aí, para que a planta volte a ficar normal, basta você repor esse elemento químico ao solo. Outra coisa aqui, ó, uma das deficiências que mais aparece nas plantas seria pela falta de nitrogênio e de fósforo. E também a falta de potássio. O potássio,
ele é um tipo de composto químico que é muito importante para o equilíbrio osmótico, ou seja, a capacidade que as células vegetais têm de poder atrair a água. E eu tenho também o nitrogênio e o fósforo, muito importantes para a produção de substâncias orgânicas. E aí, como eu mencionei para vocês, para que a planta ela não venha a ter essa deficiência apresentada, né, formando esses diversos sintomas, nós temos que promover o que a gente chama de adubação. O que é adubação? Adubação é justamente o que a gente chama de reposição dos elementos constituintes do solo. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa linha de raciocínio, na fisiologia das plantas angiospermas, com relação à nutrição vegetal, a gente estava falando de adubação. Bem, o que é adubação? Seria a devolução para o solo, né, dos elementos constituintes, como sais minerais e nutrientes e outros nutrientes inorgânicos. Bem, naturalmente, como é que ocorre o processo de nutrição vegetal? Você tem aqui as plantas, quando elas morrem, né, elas devolvem a sua matéria orgânica para o solo. Essa matéria orgânica ela vai sofrer decomposição. Essa decomposição vai transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica vai ser reabsorvida por outros vegetais. E isso deve acontecer continuamente. Só que numa plantação, você está ali cultivando vegetais e um dia você vai retirar esses vegetais. E juntamente com esses vegetais que você está tirando ali do solo, a matéria inorgânica vai sendo levada. Então, por exemplo, eu estou numa plantação de alface. Aí quando eu faço a colheita dessas alfaces, eu vou tirar essa planta desse ambiente e ela está levando juntamente com ela a matéria inorgânica que ela absorveu do solo. Então vai chegar um momento que essa matéria inorgânica aqui, ela vai ficar escassa, ela vai diminuir. Então, para que isso não aconteça, para que a quantidade de matéria inorgânica não acabe, você tem que promover o que a gente chama de quê? De adubação. Porque essa adubação vai devolver para o solo a matéria inorgânica. E existem dois tipos de adubos. Existem adubos orgânicos, né? Adubos orgânicos e adubos inorgânicos. O que seriam adubos orgânicos? São aqueles adubos que são formados por restos de animais, né? E ou plantas, restos de animais ou plantas. Ou até mesmo fezes de animais. Então, quando um animal morre, as partes mortais dele vai sofrer decomposição e ali vai ser um tipo de adubo natural, que na natureza os animais eles morrem ali e aquele corpo dele vai sofrer decomposição e acaba virando um adubo natural. E aí esse adubo natural ele vai servir para ser absorvido pelos vegetais. No caso de plantações, nós utilizamos adubos orgânicos, que é feito por fezes de animais. Aí a gente tem, por exemplo, adubo de cocô de bode, né, de fezes de gado. Esses adubos são adubos que já sofreram o que a gente chama de uma prévia decomposição, certo? Para que o cara que trabalha com a plantação, ele não tenha, por exemplo, algumas doenças de fungos na sua pele. Então, é um adubo que já foi curtido, como eles mesmos falam, tá? Então, eu tenho aqui adubos orgânicos e adubos inorgânicos. Os inorgânicos, eles são adubos artificiais. Você tem ali, por exemplo, como adubo inorgânico, um chamado NPK. NPK é um tipo de adubo que tem ali o fósforo, o potássio e o nitrogênio, que são macronutrientes muito importantes ali para que a planta produza substâncias orgânicas, ok? Esses adubos inorgânicos, eles podem gerar problemas ambientais. Se o cara adubar demais, né, durante uma chuva, por exemplo, esses adubos eles podem ser carreados pelas águas da chuva e podem, por exemplo, contaminar lençóis freáticos ou até mesmo rios,
próximos a plantações. E essa contaminação pode aumentar a matéria orgânica desses ambientes e, consequentemente, vai promover o que a gente chama de eutrofização, que é um desequilíbrio ambiental. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que é sobre nutrição vegetal, e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.